Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te resumir uma entrevista mas muito boa que o técnico Renato Portaluppi deu pra galera do Globo.com. Tá aí na sua tela a imagem do abre aspas com o Renato. Cara, é uma entrevista gigantesca, tá? Já te aviso, uma entrevista realmente longa que o Renato deu pra galera do Globo.com. Foi o Dado Moura, o Jeremias Werneck, quem mais? O Rafael Zarco, que fizeram essa entrevista com o Renato. É uma das melhores, eu insisto. Declarações que ele fala, reconta sobre a carreira lá atrás, sobre ser padeiro, trabalhar em outras funções, montador de imóveis, e aí chegando no Grêmio, reconta algumas coisas da sua ida para Roma, que ele se arrepende de ter voltado tão cedo, mas que ele também ajudou a família. Cara, tem várias coisas importantes, que é óbvio, é um pouco mais fora do que é a rotina do canal. Aqui normalmente eu coloco o factual, né, a notícia do dia a dia de Grêmio e Inter, não é bem recontar as histórias, então eu te indico ir lá. Mas o Renato falou sobre a situação do porquê ainda é técnico, e ele cita a imprensa, falou que ele tem os seus problemas da reapresentação mais tarde do Kudê, ou pelo menos deu uma corneta sobre isso, e também sobre seleção brasileira. São 3 pontos que eu quero destacar aqui, mas eu insisto, a entrevista é gigantesca. Vai lá no Globo.com e vê. Esse vídeo é em parceria com a galera da KTO, KTO.com. Não tem aplicativo, é site, mais fácil ainda. Vai na KTO e te registra com o código JBFilho. É isso, JBFilho. Vai tirar uma bonificação. KTO.com, vai lá pra brincar, pra te divertir, e usa o meu código JBFilho para ganhar uma bonificação com a galera da KTO, beleza? Gente, olha só, o Renato direto de Alcatraz, a prisão dele, que é no hotel onde ele vive, ele explica lá todo o contexto, dizendo que ele às vezes desce pra piscina, começa a chegar um monte de gente, ele já tem que subir. Se ele for pra refeição com todo mundo também, os caras não deixam ele almoçar porque ficam pedindo foto e tal. Então ele fica lá no hotel onde ele tem tudo. Conta bastidores da sua vida, tipo, chega nas férias, ele quer ir pra praia, ficar de chinelo, bermuda, e a família fica louca porque diz assim, pô, eles querem viajar, querem sair. Ele, cara, eu já passo a semana inteira num hotel e depois viajo quarta e domingo, sempre em aeroporto, vocês querem que eu viaje. Enfim, é problema da família do Renato que ele conta lá. Só que aqui, eu quero colocar 3 pontos. O primeiro, sobre Kudê. O Renato fala sobre as suas folgas, mais uma vez, e aí ele diz, 2 técnicos no Brasil se reapresentaram uma semana depois, inclusive um aqui no Sul, que me dou com ele, o treinador do Internacional, o Kudê, que eu não tenho nada a ver, ele se apresentou depois, tem seus motivos, não é meu problema, ninguém falou nada. Eu sumo um dia e o mundo vem abaixo, não dá para entender vocês, da imprensa. Se sumir daqui parece que sumiu o Guaíba. Não posso nem na minha folga ir para o Rio de Janeiro. Bom, eu vou colocar aqui bem claro. O Kudê chegou alguns dias depois, a representação do Inter foi no começo da semana, ele chegou no sábado. Ele tinha um problema pessoal grave, familiar, que ele precisava ficar com a sua família, e ele pediu um tempo maior para ficar com seus familiares que moram na Argentina. Ponto. Não vou falar mais nada. É uma questão do cara e o Inter aceitou. Eu vou só fazer um contraponto aqui, que eu já nem toco mais nesse assunto, porque eu digo assim, cara, é normal, mas é que todo mundo fica meio maluco quando o Renato vai jogar futevôlei e não é uma questão assim, ele tem uma consulta médica, ele tem um parente que tá doente, ele tem alguma coisa, a formatura, o nascimento da neta dele, vamos supor, sabe? O cara vai ser avô, o cara vai ser pai, o cara vai ser alguma coisa, ele quer estar junto. Todo mundo meio que entenderia. O problema é jogar futebol, mas enfim, o Renato também explicou ali e tem um bom ponto, tem um ótimo ponto, na verdade, ele mostrando o seguinte, cara, ele fica a vida inteira focado no Grêmio. Aí quando ele quiser dar uma saidinha, se a direção aceita, por mim, eu não tenho nada a ver com isso também. Vamos lá. Uma pergunta interessantíssima, e o repórter até usou essa expressão, achei bacana. O que te dá tesão de ser treinador de futebol depois de tudo que viveu? A resposta do Renato, eu vou ler aqui porque tem que ser. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Vou ser sincero. Para calar a boca de 1 ou 2% da imprensa. Para calar a boca de 1 ou 2% da imprensa. Então essa história de, eu não dou bola para vocês, eu não dou bola para a imprensa, eu não dou bola para isso, que os técnicos sempre falam, eu não leio nada, eu não ouço nada. Mentira. É mentira. Os caras veem. O Renato
tá dizendo que ainda tá com um treinador de futebol para calar a boca de todo mundo. E todo mundo é assim, eu sou assim, você é assim. Se alguém nos desafia, a gente quer provar pros caras, mas eu não dou bola. Todo mundo é movido a isso. Eu achei interessantíssima essa resposta aqui do Renato. Posso ser sincero? Ele falou 3 vezes. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Vou ser sincero. Para calar a boca de 1% ou 2% da imprensa. Bom, e aí o último ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo é o seguinte. O Renato foi questionado sobre a seleção brasileira. E ele, olha, vou falar bem sincero também. Se eu fosse chamado para a seleção brasileira agora, eu não iria, com todo respeito. Aí o cara disse, por quê? Ele, por essa bagunça eu não vou entrar. Do jeito que tá, ele falou, a seleção é meu sonho, mas a CBF tem que tomar vergonha na cara. Foi a expressão que ele usou. Verdade é essa. Ele disse assim, ele quer chegar na seleção brasileira, mas não quer ser mais um. Ele quer chegar na seleção brasileira, mas nessa bagunça ele vai estar fora. Ele disse assim, não dá, a CBF não tem como. Aí até falou sobre o Dorival, ele disse, não tem nada a ver com o Dorival essa história. Diz que quando o Dorival foi anunciado, ele deu os parabéns pra ele, falou com ele e tudo mais, ótimo treinador e tal, mas tá falando dele, Renato. Se ele, Renato, tivesse sido procurado, ele não foi, diz que ele não foi procurado, que lá atrás, quando teve aquela possibilidade de queda, lembra do Caboclo, que acabou caindo ele, o Caboclo, ia cair o Tite, num jogo em Porto Alegre, o Tite ia ser demitido depois de um jogo de Porto Alegre, nem iria para a Copa do Mundo do Catar, por questões políticas ainda, partidárias. O Renato disse que todo mundo estava ligando para ele, dizendo, os caras vão te convidar, não convidaram. E agora também não foi convidado, tá? Também não foi convidado, eles foram direto no Dorival. Mas ele tá dizendo, se eu fosse convidado, nessa bagunça não iria, porque tá muito bagunçado, a CBF não tem uma estrutura organizada, e ele acha o seguinte, eu só vou ir lá, a chance de eu me queimar é gigantesca, não tenho por que eu ir, não tenho por que eu me queimar. Palavras do técnico Renato. Eu achei incrível a entrevista, e mostrando inclusive um lado ser humano do Renato, coisas que eu nunca tinha ouvido, ele falando sobre o boicote que sofreu na Roma, o fato de não ter jogado bem, que teve lesão, que teve o frio que também atrapalhou, ele fazendo meia-culpa, que poderia ter sido mais, que poderia ter ficado lá, que a esposa queria que ele ficasse. Cara, tem várias coisas interessantes. E ele dizendo, se fosse hoje com a cabeça que ele tem, ele ficaria na Roma. Mas daí teve proposta para voltar para o Brasil, uma proposta financeira boa, que ele também pensou o seguinte, a grana que ele recebeu para voltar para o Brasil, ele deu um apartamento para cada um dos seus irmãos e ajudou toda a família. Cara, é um lado do Renato que eu já sabia que existia, mas que é super bacana também que todo mundo tem acesso, porque sim, o cara é um baita de um ser humano, além de um grande treinador, isso ninguém vai discutir. Mas é bacana ver o Renato reconhecendo. Ele tá aqui nesse jogo para calar 2% da imprensa que ainda descem a lenha nele, e também falando sobre a CBF, e aí colocando no Cudê e tal, e botando que de fato foi o Cudê e o Abel Ferreira, foram os dois que acabaram não voltando no prazo, os dois que moram fora para ficar com suas famílias e tal, enfim, e o Renato tem aí mostrou o seu lado aqui. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.